Da minha casa e vocês da sua casa, vamos escutar a oração. Jesus, abençoe a minha casa e todos os que moram aqui. Coloque suas mãos ensanguentadas e ressuscitadas em cada um de nós, Senhor. Restaure o nosso coração e nos dê uma vida nova. Visita cada cômodo da minha casa, Senhor. Entre na sala e nos ensine a ter mais diálogo nos momentos em que estamos reunidos, ter mais compreensão e mais união. Passe pela cozinha e abençoe o nosso alimento e nos dê a graça de nunca faltar o pão na mesa e de sabermos partilhar com os que mais necessitam. Passe pelos quartos, Senhor, espalhando seu amor infinito sobre todos, libertando e curando cada um, para que assim vivam sempre em sua divina vontade. Vem, Senhor Jesus, toma posse do meu lar e faça dele a sua morada, nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo na fé e no seu amor infinito. Santifica, Senhor, a minha família. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Olha, né? E aí, hoje nós teremos aula de matemática e de português. Vamos fazer uma revisãozinha, tá certo? Então vamos à nossa agenda. Aqui está a nossa agenda, né? 3/12 e português no caderno, matemática também no caderno, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos começar com matemática, né? Fazendo a correção da tarefa de ontem, certo? Então, ontem eu passei umas questões para vocês, 2 questões no caderno de matemática, casa, e hoje iremos fazer a correção. Quem será que acertou? Hein? Vamos ver quem foi que acertou? Então, presta atenção. Nós tivemos aqui, ó, arme e efetue, não foi? Aí, letra A, 2 vezes 47,7. Quanto será que deu o resultado? Hein? Quem sabe me dizer? Quanto foi que deu o resultado? Deu quanto? Presta atenção. Vamos lá, minha gente. Então, deu quanto? Deu 95,4 o resultado, certo? Quanto foi que deu o resultado da letra B? Hein? Digam aí para mim, quanto foi que deu o resultado da letra B? Eu quero saber agora, por vocês. Deu quanto? 245 e quanto? E 8, não foi? 245,8. Deixa eu fazer aqui direitinho.
245,8, né? Né, gente? Foi isso aí mesmo? 245,8, né? Ok. Então agora eu vou apagar a letra A e a letra B, certo? E vamos fazer a letra C. Eu vou arrumar a letra C para resolver, certo? Então vamos lá. É 3, é 9,99 vezes 3. Quanto é que eu tenho aqui? Isso aqui é a letra C, né? 3 vezes 9 são quanto? 3 vezes 9 são 27, né? 27 vão 2. Quanto é 3 vezes 9? São quanto? São 27. Como as 2? 29. Vão 2 novamente. 3 vezes 9 são quanto? 27, né? Como as 2? 29. Agora, eu vou contar a minha vírgula, né? Vou contar quantas casas eu tenho depois da minha vírgula. Eu terminei minha conta, certo? Deu 2.997, mas eu preciso ver minhas casas decimais. Quanto foi minha casa decimal? Vocês sabem que a casa decimal, ela é contada, né? Depois que eu faço a multiplicação normal. Então, a casa decimal é isso aqui, ó. 99. Então, o que é que eu faço? Eu tenho quantas casas? 2 casas, não é? 2 casas decimais. Eu tenho 2 casas decimais, certo? Então, minhas 2 casas decimais é só eu contar. 1, 2. Então, aqui eu venho 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. 29,97, certo? Quem deu esse resultado, a conta está exata, certo? Então, vamos à letra D. Vamos fazer a letra D. Corrijam aí a letra C. Vejam se acertaram. É preciso multiplicar direitinho, certo? É preciso interpretar a conta, não é? Multiplicar direitinho. Se multiplicar errado, você erra tudo. Então, aqui, ó, vou apagar a letra C. Agora eu vou fazer a letra D. Vamos fazer a letra D? Essa tarefa é a correção de casa, viu, gente? Tarefa de casa de ontem, no caderno. Então, ó, letra D. Vamos para a letra D. A letra D eu tenho 8,84. Vezes quem? Vezes 6. Tem que saber tabuada. Se não souber tabuada, vai errar. 6 vezes 4 são quanto? Quanto é, minha gente, 6 vezes 4? Digam aí para mim. 6 vezes 4. Quanto é? 24, né? 24 vão 2. 6 vezes 4 são 24. 24 vão 2. Quanto é 6 vezes 8? 6 vezes 8 são quanto? São 48, né? 48 com mais 2 são 50. Vão 5. 6 vezes 8 são quanto? 48. 48 com mais 5 dá quanto? Quanto? 53, né? Então, ó, 53. Então, minha conta deu quanto? Deu 5.304. Mas eu estou trabalhando com números decimais. E aí, como é que eu faço? É o quê?
Ah, eu vou contar, né, as minhas casas decimais. E minha casa decimal, no caso, é quanto? Minha casa decimal é, aqui ó, uma, duas. São duas casas decimais, né? Depois da vírgula. Então, ó, duas casas decimais, certo? Depois da vírgula. Então, aí eu vou contar, ó. Uma, duas casas decimais, certo? Se eu tenho aqui uma, duas, aqui eu tenho que ter também uma, duas casas decimais depois da minha vírgula. Então, o resultado da letra D dá 53 inteiros e 4 centésimos, certo? Agora vamos para a letra E. Na letra E nós temos o quê? Letra E, nós temos 7 inteiros e 5 décimos, né? Vezes quem? Vezes 9. Não é isso? 7 inteiros e 5 décimos, vezes 9. Vamos multiplicar? Quanto é 9 vezes 5, minha gente? 9 vezes 5 são quanto? 45. 9 vezes 5 são 45. Sabe quanto? Sabe 4, né? 9 vezes 7. Quanto é 9 vezes 7? Olha a conta de 9, a multiplicação. 9 vezes 7 são quanto? São 63. Com mais 4 que subiu. 63 com mais 4 são 67. Quanto foi que deu? Vejam aí. 600 e quanto? 675. Mas eu estou trabalhando com números decimais. Então, como é que eu faço para ficar número decimal? É só eu contar, ó, quantas casas eu tenho. Aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? Uma casa decimal, né? Uma casa decimal. Então, se eu tenho uma casa decimal, então minha vírgula vai ficar onde? Aqui, ó. Certo? Corrijam aí direitinho para ver se vocês acertaram. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, apaga e conserta. Certo? Corrijam aí direitinho. Pronto? Corrigiram? Pronto. Então, ó, agora eu vou apagar aqui e a gente vai corrigir a segunda questão, certo? A segunda questão foi o que eu disse a vocês, não foi? Nós podemos resolver essas contas aqui, faça as seguintes multiplicações. Essa segunda questão, eu não preciso multiplicar, eu só preciso deslocar a vírgula. Então, ó, eu tenho aqui, ó, essa letra aqui, certo? Letra A. Eu tenho 92 inteiros e 3 décimos. Para multiplicar por 10. São quantas casas decimais aqui, hein? Quantas vezes eu vou deslocar a minha vírgula? Quantas? O zero, a quantidade de zero, é que vai dizer quantas vezes você vai deslocar sua vírgula, certo? Então, deixa eu botar aqui a letra A para ter mais espaço, viu, gente? 92,3 vezes 10, que vai ser igual a, não é? Essa é a segunda, é a resposta da segunda questão, viu? Resposta da segunda questão. Então, ó, vou apagar aqui e vou colocar aqui, certo? Então, vamos ver. Quantas vezes eu vou deslocar? Quantos zeros eu tenho? Só tenho um zero. E quantas vezes eu vou deslocar? Vou deslocar uma vez só, uma casa decimal. Então, a vírgula está onde? E vai ser deslocada aqui, ó, para a direita. Toda vez que for por vezes, é para a direita. Se for para dividir, eu volto. Então, ó, tenho aqui uma casa decimal só. Então, se a vírgula está aqui, né, ela vai andar para cá. Então, vai ficar quanto? 992.
e 23. A resposta é essa aí. Confiram aí no caderno de vocês. Vejam se vocês acertaram. Acertaram? Agora vamos para a letra B. Na letra B eu tenho 9,46 vezes quem? Vezes 100. Então, nós vamos novamente deslocar a vírgula, certo? Então, vamos deslocar a vírgula. Quantas casas eu tenho aqui, ó, gente? Veja mesmo. Quantas casas eu tenho? 2 casas. Ah, ficou tão bonitinho, parece um rostinho, né? Se eu botar assim, ó. Ó. Né? Foi engraçado. Então, ó, eu tenho 2 casas decimais aqui, ó. 2 casas, certo? E aqui eu tenho quantas casas? 2 casas também, ó. Ó, tá empatinho, empate, ó. 2 e 2. 1, 2. 1, 2. Precisa colocar 0? Não. Não está empate as casas? Então não precisa colocar 0. A vírgula vai desaparecer. Então vai ficar aqui, ó. 946. Porque a vírgula vem para aqui, para depois do 6. E não precisa colocar 0. Certo? Então ficou 946. Agora vamos ver a letra C. Na letra C, eu tenho o seguinte, eu tenho 2,13 vezes quem? Vezes 1000. Então vamos ver quanto é que dá na resposta. Então, ó, quantas casas eu tenho que deslocar a vírgula? 1, 2, 3. 3 casas decimais. Aqui eu tenho quantas casas? 2 casas. Só 2 casas. Então eu preciso acrescentar mais algum número? Preciso ou não, minha gente? Hein? Preciso, né? Por quê? Porque aqui eu só tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho 1, 2. Está precisando de um número, ó. De um número aqui. Esse número vai ser quem? 0. Não é? De um número aí para completar as 3 casas. Agora vai ficar, ó. 1, 2, 3. 3 casas depois da vírgula. E a vírgula passa para cá. 1, 2, 3. Pronto. Não acrescentei o 0? Aí, ó. Vai dar 2100. Vai dar 2130. 2130. Pronto, só isso. Certo? E agora eu vou corrigir a letra E. Vamos para a letra E? Na letra E, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1,22 vezes 1000. Vezes 1000, né? 1,22 vezes 1000. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, ó, quantas casas decimais eu tenho, minha gente? 1, 2, 3. Tenho 3 casas decimais. E aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula também? 2 casas. Eu preciso deslocar a vírgula 3 casas. E aqui eu só tenho 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar o quê? 0, não é? Para completar as casas. Então, vai ficar o quê? 220. A resposta é essa aí. Certo? 1220. Corrijam aí direitinho. Então, essa é a tarefa de casa, certo? A tarefa de casa de ontem, viu, gente? De ontem. Correção da tarefa do dia 2. 2 do 12. No caderno, né? A tarefa do caderno, viu, gente? De ontem. 2 do 12. Corrijam direitinho. Pronto, corrigiram? Corrijam aí. Direito. Então, agora
nós vamos trabalhar com o caderno de classe, certo? Vamos treinar um pouquinho. Então, exercício de classe, ok? Exercício de classe. Oxe, não é um pedacinho, é mesmo? Exercício de classe. Então vamos ver como é que fica. Aqui eu estou pedindo para resolver com atenção. Eu não vou multiplicar, eu vou resolver direto, certo? Vou trabalhar com deslocamento para vírgula. Então vamos ver. Aqui, ó, eu tenho 31, né? Eu tenho 2. Então, ó, nós temos, não é? Essa multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? Então, vamos multiplicar deslocando a vírgula. Novamente, né? Então, aqui eu tenho quantas casas? Vamos ver. Pela lógica mesmo, nós temos o quê? Aqui eu tenho 3 casas. E aqui eu tenho quantas casas? 1, 2, né? Tá faltando quantas casas para completar as 3? Eu tenho 2 casas aqui, ó, depois da vírgula. Mas aqui eu tenho que deslocar 3 casas. Então, 1, 2, falta 1, né? Que é quem? O 0, ó. Tá vendo? Então, eu coloco o 0 aqui, ó. Porque a vírgula vai andar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 casas. Então, vai ficar o quê? 2, 310. Certo? Aqui, quantas casas eu tenho? Uma casa só, né? Então, se eu tenho só uma casa, para deslocar a vírgula, aqui eu tenho quantas casas? Tenho 2 casas sobrando, né? Porque eu tenho 2 casas, é mais do que uma casa. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso só deslocar a vírgula uma casa decimal. Mas aqui eu tenho 2, não é? Então, vai sobrar uma. Então, aqui, ó, a vírgula não está aqui, passa para cá, ó. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 23,1, certo? Aqui eu tenho quantas casas? Então, aqui eu tenho 2 casas. E aqui eu tenho quantas casas? 2, né? Porque aqui eu tenho 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu tenho que deslocar a minha casa 2 vezes. E aqui eu já tenho 2. Tá vendo aqui? 2 zeros. E aqui eu tenho, depois da vírgula, o número 2. 2 números depois da vírgula. Então, ó, as casas estão iguais. Então, não precisa eu colocar 0 para completar a casa. Basta eu colocar isso aqui, ó, 671. Pronto. Aqui, quantas casas eu tenho? Ou seja, quantos zeros? Eu tenho um zero, que indica o quê? Uma casa, né? Então, aqui, ó, uma casa. Precisa colocar 0? Não, né? Então, vai ficar o quê? 478. Certo? Vejam aí. Ok? E aqui? Quantas casas eu tenho? 1, 2. 2 casas. E quantas casas eu tenho aqui? 3 casas. Então, eu só vou precisar de 2 casas para deslocar a vírgula. Então, ó, vai ficar, não está aqui? Vem para aqui, ó. 1, 2. Andou 2 casas decimais. Então, vai ficar assim, ó. 8.700, ó. E a vírgula vai ficar onde, ó? Aqui. Certo? Por quê? Porque, ó, a vírgula andou 2 casas. 1, 2. 2 casas decimais. A vírgula não estava aqui, ó. 1, 2. Andou 2 casas decimais. Certo? Então, ó, essa aí é a multiplicação por 10, 100 e 1000, não é? Que eu já expliquei a vocês e que agora a gente está voltando, né, para rever de novo. Então, só lembrando,
Quando eu for multiplicar por 10, 100.000, eu desloco a minha vírgula para a direita, certo? Não precisa eu multiplicar isso aqui tudo, fazer aquela conta enorme. Basta eu deslocar a vírgula. Aí eu conto, cada zero indica quantas casas eu tenho que deslocar a minha vírgula. Se eu tiver um zero, é uma casa. Se eu tiver 2 zeros, são 2 casas. Se eu tiver 3 zeros, são 3 casas decimais. Portanto, aqui no primeiro eu tenho 3 zeros. Então, isso significa que eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas decimais. Então, ó, eu já tenho uma não, eu tenho 2 casas. 2. Então, se eu tenho 2 casas, então basta, né, eu acrescentar, ó, um zero para completar 3 casas. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui acontece a mesma coisa. Quando for 2 zeros, 2 casas decimais. 1, 2. Tá vendo aqui, ó? A vírgula andou 1, 2 casas. Então ficou 671. Aqui, ó, eu tinha uma casa decimal para deslocar a vírgula. Então a vírgula dava aqui, ó, uma casa. Não precisou acrescentar nada. E aqui, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3. E aqui eu só preciso deslocar a vírgula, que 1, 2. Então a vírgula não está aqui, 1, 2. Passa para o 5, a vírgula, certo? Então isso aí é de multiplicação por 10, 100 e 1000, ok? Que vocês, né, aprenderam a fazer. Aí não precisa multiplicar esse número todo, né? Eu vou multiplicar, fazer uma conta enorme por 10, 100 mil, não precisa. Por que não precisa? Porque basta eu deslocar a vírgula, né? Eu deslocando a vírgula, eu já dou o resultado, certo? Entenderam aí? Ok? Pronto. Agora, iremos passar para português, tá certo? Mas antes de passarmos para português, né? Vamos fazer a tarefa de casa no caderno, certo? No caderno de matemática casa. Então, copie aí. Abre o caderno na parte de matemática casa, viu? Copia aí, viu, gente? É tarefa de casa. É a primeira questão, certo? Copia aí direitinho. A segunda questão, vou colocar aqui a segunda questão.
Bota o copinho aí. Copiaram? Posso apagar já? Vamos. Para casa vai essas duas questões, certo? Vai essas duas questões para vocês treinarem. Multiplicação por 10, 100 mil. E a multiplicação com números decimais, certo? Então vai essas duas tarefas. Pronto? Terminamos matemática, não é? Eu passei duas questões de matemática para casa. E agora vamos trabalhar com português, certo? Aqui, a primeira questão, podem pegar o caderno de português classe, fazer o cabeçalho e copiar essa primeira questão aqui, certo? Copia aí a primeira questão, que é para escrever, não é? A pessoa e o tempo dos verbos. Então, peguem o caderno. Pegaram? Pronto, né? Quais são as pessoas do verbo? Né? Recapitulando o verbo. Quais são as pessoas do verbo? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, certo? Então ele quer o tempo, né? Ele está pedindo para escrever a pessoa, que é justamente a pessoa essa que eu falei, não é? Que eu disse a vocês. Que está relacionada aqui. A primeira pessoa é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural e do singular. E aqui o tempo. E o tempo? O tempo é o presente, o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, do modo indicativo, certo? Então, ele colocou aqui, né? Ele quer que escreva a pessoa, se é a primeira, segunda, terceira pessoa de singular ou do plural, né? E o tempo, se é esse tempo que eu disse, presente, passado, futuro, né? Nós sabemos que o tempo, ele tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. O pretérito ele se divide em três. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, não é? O presente se divide em dois. Presente do futuro e presente do pretérito. Não é isso? Aí nós temos repartirão. Repartirão. Que pessoa é? Será se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do plural? Hein? Repartirão. Quem repartirão? É eu? Não, né? Eu não repartirão. Está até errado, né? Dizer eu repartirão não pode, está erradíssimo. Então, é a primeira pessoa, é a segunda pessoa, é a terceira pessoa do plural ou do singular? Hein, gente? É o quê? É a
terceira pessoa do plural, né? Então, é a terceira pessoa do plural, certo? É a terceira pessoa do plural, não é isso, gente? E o tempo? O tempo é presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito. Ele é o quê? Hein? Repartirão. Como é que fica? Eu repartirei, tu repartirás, ele repartirá, nós repartiremos, vós repartireis e eles repartirão. E além disso, ó, termina com o ano, que é o tio. O que foi que eu disse a vocês? Que quando termina com tio, ele pertence ao quê? Ao futuro, não é? É o futuro, certo? Então, ele é o futuro de quê? Do presente. Eu repartirei. Então, nós temos eles repartirão. Eles é a terceira pessoa do plural. E o tempo é o quê? Futuro do presente. Aqui, ó, futuro do presente, certo? Aqui, bebeste. Eu bebi, tu bebeste. Eu bebi. Eu bebi hoje. Eu bebi ontem. Eu bebi é o quê? É presente, é primeira, segunda e terceira pessoa. Qual é a pessoa? Hein, gente? Eu bebi. Eu bebi, tu bebeste, né? Então, tu é o quê? É primeira e segunda pessoa do singular. Segunda pessoa, bebeste, é segunda pessoa, né? Segunda pessoa do singular. Eu bebi, tu bebeste. Tu não é a segunda pessoa do singular? Então, tu bebeste é a segunda pessoa do singular. Agora, é o quê? É pretérito perfeito, é pretérito perfeito, é pretérito mais que perfeito, é futuro do presente, é futuro do pretérito, é o presente, é o quê? Tu bebeste. Então é o quê? É um passado, não é? Então é pretérito, o tempo é pretérito, está no pretérito. Tempo pretérito perfeito, não é? A gente não sabe que tem o perfeito, o imperfeito e mais que perfeito. Esse é o tempo pretérito perfeito, certo? Então, nós tivemos aqui a pessoa, as pessoas são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira pessoa, né? Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então, a pessoa é, se é primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou do singular. E o tempo é, se é presente, se é passado, se é futuro, não é? Ou se é pretérito, ok? Então, aqui vocês tiveram repartirão. Repartirão é uma coisa que ainda vai acontecer, né? Então, é futuro. Terceira pessoa do plural, futuro do presente. Bebeste. Quem bebeu? Fui eu, foi tu ou foi ele? Tu bebeste. Tu. Então, bebeste é a segunda pessoa, não é? Do singular, do pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito é o pretérito longe. É uma coisa que aconteceu ontem. Ontem eu bebi,
Ontem tu bebeste. Então, é o que aconteceu ontem. É o ontem, o pretérito perfeito. Não é isso? Então, copiem aí. Aqui nós temos a segunda questão. Eu coloquei. Na letra A não. A segunda questão diz o seguinte: reescreva as frases na terceira, né? Na terceira pessoa do plural. Certo? Terceira pessoa do plural. Eu sairei tarde. Eu sairei tarde. Aqui está na primeira pessoa, não é? Está na primeira pessoa do singular. Eu vou passar essa frase para a terceira pessoa do plural. Então, se eu digo eu sairei tarde, então vai ficar o quê? Elas, não é? Elas não é a terceira pessoa do plural? Elas sairão tarde. Por que sairão? Porque o verbo aqui, ó, sairei, passando para o plural, fica o quê? Sairão. Então, elas, vai ficar aqui, ó. Elas sairão tarde. Certo? Sairão tarde. Por que sairão tarde? Porque passou para a terceira pessoa do plural. Então, vocês estão vendo aqui que o verbo, né, ele concorda em número, né, que é plural. Aqui é singular, aqui é plural. Então, quando eu digo eu sairei tarde, elas sairão tarde. Futuro. Futuro é ão, né? Termina com ti, ó. Futuro. É uma coisa que ainda vai acontecer. Aí nós temos aqui. Ela dormiu na casa da amiga. Passando essa frase para a terceira pessoa do plural, fica o quê? Quem é a terceira pessoa do plural? Elas, não é? Então fica o quê? Elas dormiram na casa da amiga. Né? Quando eu for escrever, eu tenho que observar a letra maiúscula, né? Porque início de frase se começa com letra maiúscula. Então eu digo, elas sairão tarde. Aqui, ela dormiu na casa da amiga. Elas dormiram na casa da amiga. Aí eu pergunto a vocês, me respondam aí. Se eu digo, não é? Se eu digo, elas, não é? Elas dormiram na casa da amiga, eu passei para o plural, não foi? Mas por que aqui, ó, é com M e aqui foi com tio? Por quê? Hein? Porque, digam aí para mim, me explique aí. Porque aqui é com M e aqui é com tio. Aqui é aqui é sairão e aqui é dormiram. Por quê? Como? Muito bem. Porque está no futuro, não é? Que aqui, ó, elas sairão tarde, né? E aqui está, ó, no passado. Ela dormiu. Dormiu não é passado? Então, se aqui é passado, aqui também vai ser passado. Então, elas dormiram, né? Na casa da amiga. Então, vocês estão vendo aí que o verbo, quando vai passar para o plural, ele concorda em gênero e número, não é isso? Então, elas dormiram. Vamos a mais um exemplo. Posso apagar?
Aí deixa eu passar mais outra frase aqui, né? Leiam aí essas duas frases. Leiam aí direitinho. Leram? Então a letra C. Eu venderei doces na festa. Eu comi muita salada no almoço. Então a gente verifica o quê? Eu venderei. Venderei, ele está em quê? No futuro, no pretérito perfeito, mais que perfeito, no presente, ele está em quê? Ele está no futuro. Rei, venderei, futuro. E aqui, ó, comi, eu comi, né? Passado, eu comi, ó, muitas saladas no almoço. Então, o passado, né? Vai ficar o quê? Terceira pessoa. Então, vai passar aqui. Elas, não é? Elas venderei doces na festa. Elas venderão. Venderão, porque é futuro. Venderão doces na festa. E aqui, eu comi muita salada no almoço. Elas, né? Elas comeram muita salada no almoço. Pronto, então nós temos, elas comeram muita salada no almoço, certo? Então ficou, eu venderei doces na festa. Elas venderão doces na festa. Eu comi muita salada no almoço. Elas comeram muita salada no almoço. Vocês estão vendo que aqui, ó, futuro e aqui pretérito. Não é isso? Pretérito perfeito. Ok? Copiei aí direitinho. Copiaram? Pronto. E agora a tarefa de casa de português, certo? Português casa, no caderno de português casa. Português casa. Vai ser, ó.
que está a tarefa de casa de português de vocês. Vocês vão conjugar o verbo estudar, né, nos tempos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro do presente. Vocês vão conjugar o verbo nesses 3 tempos. Pretérito, certo? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro do presente. Ok? Então, copiem aí direitinho. E nossa aula vai ficando por aqui. E até amanhã, se Deus quiser. Tá certo? Um cheiro para vocês.